Quais são os principais desafios do psicólogo organizacional ou do gestor de recursos humanos? Nós listamos 5 aqui. O último, na minha opinião, é o principal deles. E se você se interessa por esse assunto, assista esse vídeo até o final. Olá, Alex Andrade aqui, canal Psicologizando de Leve, tudo bem? Antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, que já se inscreva, tá? O botãozinho vai estar aqui embaixo. E também já ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Isso é muito importante para o canal crescer. Se você curtir esse vídeo também, já deixa o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer. A gente já está indo numa crescente, está bem bacana. O nosso assunto hoje é quais são os principais desafios do psicólogo organizacional ou do gestor de recursos humanos que seja. Enfim, os desafios basicamente são os mesmos do profissional de RH. E o primeiro deles, por incrível que pareça, é a falta de compreensão sobre o nosso trabalho. É incrível como que as empresas, os diretores, presidentes de empresa não entendem qual é de fato a nossa função, qual é a importância do nosso trabalho, que tipo de resultado o nosso trabalho pode gerar para a empresa. Eu particularmente, eu listei cinco maiores dificuldades, vamos dizer assim, são várias as dificuldades, mas eu listei 5 aqui e a última delas é a mais importante, por isso você tem que ficar aqui até o final, tá? Então essa falta de compreensão ela é muito grande. Assim como já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com você também, muitas vezes a gente entra numa empresa para desenvolver um trabalho de gestão de pessoas focado em resultado e muitas vezes, pela falta de compreensão, de conhecimento, de entendimento do nosso trabalho, a gente é colocado para fazer coisas que não condizem, não só com a nossa formação, mas também com o nosso trabalho. Se você já passou por isso, eu queria até que você deixasse nos comentários, porque isso é muito comum. Os meus colegas de trabalho, a gente sempre conversou muito sobre isso, que a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho porque não existe uma compreensão por parte da empresa. Então a gente é colocado realmente para fazer coisas que não existem. Eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo mesmo. Eu tenho colegas que já precisaram cuidar do cachorro da empresa. O cachorro que ficava na empresa para vigiar, para tomar conta da empresa à noite, quando ela estava fechada. E tinha profissional de RH, gestor de RH, psicólogo com formação em psicologia, que precisava alimentar o cachorro todos os dias, ver se estava faltando alguma coisa para o cachorro. Quer dizer, parece que a pessoa não tinha o que fazer dentro da empresa. Na visão da empresa, na visão dos gestores da empresa, parecia que o profissional de RH muitas vezes é o faz tudo na empresa. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem é a falta de compreensão, de conhecimento, principalmente de quem administra a empresa, com relação ao nosso trabalho. A segunda grande dificuldade é a falta de orçamento. Muitas vezes o setor de recursos humanos ele não tem um centro de custo para que ele possa fazer atividades, para que ele possa promover tarefas, atividades dentro da empresa, fazer programas, criar programas motivacionais, gestão de benefícios, agregar novos benefícios. Então, como qualquer outra área da empresa, a área de recursos humanos ou gestão de pessoas, ela necessita de um orçamento. Você precisa ter um orçamento, e aí eu estou falando de verbas mesmo, para que você consiga criar programas motivacionais, para que você consiga melhorar, aumentar o seu programa de benefícios na empresa, enfim, para que você consiga desenvolver projetos, agregar novos projetos. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem é fazer com que a empresa destine uma verba, que ela crie um centro de custo ou um orçamento para a nossa área, para a gente conseguir desenvolver mais e mais projetos. Muitas vezes a empresa não vê a importância disso, não consegue ver o resultado disso, o que isso pode trazer de benefícios para ela. Terceiro grande desafio
remuneração. Muitas vezes os profissionais de RH não são remunerados adequadamente, vamos dizer assim. Não existe uma valorização, e aí eu volto lá naquele primeiro ponto, pela falta de compreensão, pela falta de conhecimento sobre o nosso trabalho, sobre o resultado que a gente consegue gerar para a empresa. E aí eu vou entrar num ponto aqui rapidamente que é importante a gente quantificar, é importante você criar planilhas. Não existe ainda, que eu saiba, um sistema onde você consiga quantificar o seu trabalho. Então, muitas vezes o empresário, ele só conhece números, né? Ele só a única importância que ele dá para o seu trabalho ou para o trabalho de uma forma geral é que isso gere números para ele e lucro, né? Obviamente. Então é importante a gente quantificar o nosso trabalho. Então a remuneração muitas vezes ela não é adequada porque está muito ligada à questão da falta de conhecimento, a falta de realmente conhecimento sobre o nosso trabalho e quais os benefícios, quais os resultados que o nosso trabalho pode gerar. E são muitos, e são muito positivos mesmo. Uma coisa que eu aprendi lá no início mesmo da minha carreira na área de gestão de pessoas, em 2006, foi quantificar os resultados. Eu iniciei uma empresa de consultoria em gestão de pessoas e isso me ajudou muito, porque já logo no início, como estagiário, eu já conseguia quantificar os meus resultados, eu conseguia emitir relatórios no final do mês para mostrar o resultado do meu trabalho. E isso me deu muita credibilidade no início. Tá? Então fica ligado nisso, é importante quantificar os seus resultados. Quarta maior dificuldade, pessoal, as condições de trabalho. Como eu falei, pela falta de conhecimento que a empresa tem com relação ao nosso trabalho, com relação à importância do nosso trabalho, muitas vezes as condições de trabalho são muito ruins para a gente. A gente muitas vezes não tem um local adequado para trabalhar, uma sala onde a gente possa estar atendendo os funcionários, enfim. O nosso trabalho muitas vezes ele tem que ser sigiloso, a gente tem muita informação com relação à empresa, com relação ao que vai acontecer na empresa, muitas vezes a gente já é informado para a gente poder se preparar e automaticamente preparar a equipe de uma maneira geral. Então assim, muitas vezes a gente não tem as condições adequadas de trabalho. A gente vai fazer um processo seletivo, é uma sala adaptada, onde tem outras pessoas, a gente não consegue ter uma salinha para fazer entrevista, um processo de seleção, enfim. Uma das grandes dificuldades que eu encontrei ao longo de todos esses anos aí, mais de 15 anos de trabalho, foi com relação às condições de trabalho, né? Então assim, aí eu estou falando mesmo de espaço físico, né? Entrando mais uma vez na questão da falta de reconhecimento, enfim. Muitas vezes a gente é contratado e colocado em qualquer lugar para você trabalhar, você não tem um espaço onde você consiga desenvolver. E o nosso trabalho, muitas vezes, a gente precisa, né, de um local bem tranquilo para a gente poder pensar nas ações. E, claro, obviamente, muitas vezes a gente vai precisar conversar, estar conversando com um funcionário, com outro, não só na questão do processo seletivo, nas entrevistas, mas muitas vezes a gente precisa estar conversando e muitas vezes as questões são muito sigilosas. A gente trabalha com informação sigilosa na empresa, questão de salário, remuneração, né, promoções, enfim. De uma maneira geral, uma das grandes dificuldades também está ligada às condições de trabalho, ou às más condições de trabalho que são oferecidas para a gente. E por fim, para mim a mais importante, até porque depois de tudo isso que eu falei para você, a quinta maior dificuldade é você se manter motivado. Como se manter motivado diante de um cenário desse que eu acabei de passar aqui, né? Então é um exercício diário, a gente tem que estar sempre praticando isso. A gente tem que estar sempre criando um motivo para que a gente siga em frente, né? Então assim, para mim, o que eu mais mentalizava com relação a isso é que eu sempre acreditei no meu trabalho. Então a minha maneira de me motivar mesmo diante de todas essas dificuldades, eu vou conseguir provar que o meu trabalho é muito relevante para a empresa. Então eu me motivava dessa forma. Diante de todas essas dificuldades, você precisa se motivar fazendo com que isso vire um desafio para você. Essa é a dica que eu dou. Faça
dessas dificuldades um desafio e acredite que você no final vai conseguir gerar os resultados e apresentar os resultados da melhor maneira possível. Comigo funcionou assim durante mais de 15 anos. Eu, por vários momentos, eu pensei em desistir. Eu cheguei a migrar para outras áreas também, dentro da psicologia, porque realmente assim, o processo estava muito desgastante para mim. Mas sempre que eu realmente me deparava com uma dificuldade muito grande, eu procurava me motivar transformando esse obstáculo, essa dificuldade, num desafio. E um desafio é aquele ditado, missão dada, missão cumprida. Então, a partir do momento que você transforma essas dificuldades em desafio, você se motiva e você corre atrás para poder mostrar a sua capacidade e o seu real valor. Então, a grande questão é essa. A chave de tudo, na minha opinião, é essa. É você se motivar o tempo inteiro. É você transformar essas dificuldades em desafios. E aí você vai para cima para poder conseguir superá-los. Tá certo? Para fechar então, pessoal, resumindo aqui, os 5 principais desafios do psicólogo organizacional ou do gestor de pessoas primeiro, a falta de compreensão com relação ao nosso trabalho por parte da empresa. Segundo, a falta de orçamento, muitas vezes a gente não tem um orçamento para poder desenvolver projetos. Terceiro, a baixa remuneração, né? Muitas vezes a remuneração ela não é adequada mesmo, devido à falta de conhecimento, as pessoas não têm entendimento do resultado que o nosso trabalho pode gerar. Quarto, más ou péssimas condições de trabalho. Muitas vezes a gente realmente não tem um local físico mesmo para desenvolver o nosso trabalho adequadamente. E o quinto, que para mim é o mais importante, é que diante desse cenário a gente consiga se motivar o tempo inteiro. A gente precisa estar motivado porque a gente precisa também criar programas, criar meios para motivar a equipe dentro da empresa e com isso gerar ótimos resultados, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, se foi relevante para vocês, eu já vou pedir para vocês darem o like, tá certo, pessoal? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar para o máximo de pessoas possíveis, tá? E também, para quem ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, já se inscreva, tá? Já ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. A gente vai fazer bastante material essa semana, vão vir vários vídeos aí bem interessantes, temas que foram sugeridos na nossa página lá no Instagram e outros temas também, tá certo? Essa semana vai ser bastante produtiva, tá ok? Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos e até o próximo vídeo.